Bom, moçada, tudo bem? Eu vou dar uma continuidade aqui naquilo que eu estava falando em relação ao livro do Grant Petrie. Eu já comentei alguma coisa em relação à espera dos judeus, aquilo que eles estavam esperando realmente, e que o Grant Petrie coloca, né, como termo histórico ali do que os judeus estavam esperando quando Cristo viria. Mas, no segundo ponto do livro, ele vai falar sobre as raízes bíblicas da Páscoa. E assim, isso aí, católico, principalmente protestante, sabe o que se trata a Páscoa. A Páscoa nada mais é do que o momento onde Deus protege o povo de Israel da passagem do anjo destruidor, desculpe, sobre os primogênitos no Egito. Né? Então eles vão lá, eles matam o cordeiro, né? Sacrificam, melhor dizendo, o cordeiro, aspergem o sangue, o cordeiro tem que ser sem mácula, enfim. Em relação a isso, e esse é um ponto interessante do livro, ele faz uma correlação entre aquilo que os judeus fizeram e que hoje nós, como cristãos, entendemos que era o tipo daquilo que seria feito de forma perfeita em Cristo. Qual que é o problema quando você entende na forma católica e entende que a igreja coloca como o sacrifício incruento do Cristo? Você tem que selecionar o cordeiro sem mácula. Ele até elenca aqui, eu até deixei o livro aqui ao meu lado para me ajudar, né? Ele elenca os passos daquilo que seria a Páscoa. Então, ele coloca aqui 5 passos. O primeiro passo seria escolher um cordeiro imaculado. O segundo passo, sacrificar o cordeiro. O terceiro passo, espalhar o sangue do cordeiro na casa como um sinal do sacrifício. O quarto passo, comer a carne do cordeiro com pão ázimo. E o quinto passo, e isso que é importante, o quarto e o quinto passo, na verdade, talvez sejam os mais interessantes para você entender a diferença entre o que os protestantes fazem e como a igreja entende o sacrifício de Cristo na cruz. O quarto passo, que é comer a carne do cordeiro com pão ázimo, mas vamos centralizar aqui o comer a carne. Isso aqui fundamental. Comer a carne do cordeiro, tá? Isso aqui é importante entender. Nenhuma religião que se baseie em sacrifício colocaria esse sacrifício como se ele fosse algo somente potencial ou ideal. Não. O sacrifício teria que ser participado. Você teria que participar desse sacrifício. Você teria que estar ali presente no sacrifício. Só como o sacrifício de Cristo foi feito uma vez por todas, é impossível para nós, por exemplo, 2020 anos depois de Cristo ter sido sacrificado na cruz, participarmos desse sacrifício em loco. Mas Jesus, Deus resolve isso com a rememoração do seu sacrifício através da Santa Missa, através da Eucaristia, através do sacerdote habilitado a rememorar, trazer o seu sacrifício novamente presente aos dias atuais, ao dia no qual ele está celebrando uma missa validamente. E o quinto ponto aqui é algo que os judeus também faziam: preservar a Páscoa como aquele dia. Para um judeu, assim como para um católico, para um cristão, você participar do sacrifício não é que você está fazendo de novo aquele sacrifício, um outro sacrifício melhor dizendo. Você, na verdade, está participando daquele único sacrifício, assim como os judeus participavam de uma única Páscoa. Né? O que ele coloca aqui é que os judeus participavam somente de uma Páscoa. Por mais tempo que houvesse passado entre a saída do Egito e a Páscoa na qual os judeus estivessem celebrando, muito provavelmente séculos, era a mesma Páscoa que eles estavam celebrando. Assim como a igreja sempre entendeu que, quando você participa
da Eucaristia, do sacrifício incruento de Cristo, você não está participando de um outro sacrifício, mas do mesmo. Como o sacrifício de Cristo tem valor eterno, ele não se apega ao tempo, ele foi realizado no tempo, mas também na eternidade. E o tempo no qual ele age é como se fosse algo entre o tempo e a eternidade, algo que é chamado eviternidade. Então, nesse ponto aqui, é que há essa diferença. E é aqui que a diferenciação entre o católico, a igreja, ensinando que você está realmente participando de um sacrifício naquele momento onde você vê o padre consagrando a hóstia, consagrando o pão e o vinho, né? Consagrando os elementos da Eucaristia. Há essa diferença em relação a qualquer pastor ou qualquer pessoa que no mundo protestante ou no meio protestante consagre o pão e o vinho, mas ele não está consagrando para tornar isso corpo e sangue, alma e divindade de Cristo, e eles mesmos alegam isso. Isso faz parte, isso é esvaziado do caráter sacramental. Tá? Então, o que o livro traz interessante, esse ponto que é perceptível a sequência da igreja em relação àquilo que foi revelado aos judeus, é justamente essa questão de você. Para você participar do sacrifício, você tem que estar lá. Para esse sacrifício ser válido, ele tem que ser o mesmo, rememorado, não no sentido de apenas você estar relembrando dele, né? Eu vou usar um termo melhor aqui. Representado. Não no sentido de um teatro, uma representação teatral, mas como a igreja entende, uma representificação daquele mesmo sacrifício. Né? Por exemplo, quando é alegado que a igreja ela simplesmente ela está sacrificando o Cristo de novo, ninguém está sacrificando o Cristo de novo. Não dá para sacrificar o Cristo de novo, assim como você não poderia fazer o êxodo de novo. O êxodo foi feito uma vez só. Só que todas as vezes que a Páscoa do êxodo, vamos colocar melhor aqui, a Páscoa era feita uma vez só. Só houve uma Páscoa. Assim como só houve um sacrifício de Cristo. Então todas as vezes que um judeu comia a Páscoa, ele não estava comendo mais uma Páscoa, mas ele estava participando daquela Páscoa original, representada naquele momento. Né? Isso é importantíssimo entender. Né? Isso é importantíssimo entender. Por quê? Porque muitas das alegações protestantes são no sentido de que a paz, a Eucaristia é como se estivessem pegando e colocando Jesus na cruz de novo. Isso é impossível de se fazer. O que é possível de se fazer? Pegar o único sacrifício de Cristo e representá-lo novamente. Ou seja, você pega naquela época histórica, mas por esse sacrifício ter sido feito por Deus, que está, mesmo sendo Cristo, inserido na história, ele também é Deus, ele está acima da história, ele consegue novamente se fazer presente num sacrifício, que é esse sacrifício, fazer este sacrifício presente no momento onde, por um sacerdote válido, está sendo consagrado, estão sendo consagrados os elementos da Sagrada Eucaristia que foram deixados por ele na última ceia. Depois, eu talvez faça mais um vídeo falando um pouco mais desse livro, onde ele explica a questão dos 4 cálices da Santa Ceia, da Páscoa judaica, e a relação que isso tem com o sacrifício de Cristo. Né? Mas eu queria deixar esse vídeo aqui também, como eu prometi, eu tenho falado um pouco desse livro. É um livro muito importante. Assim, sinceramente, para mim é um dos livros básicos que um católico e um protestante deveriam ler para começar a falar sobre sobre Santa Ceia ou sobre Santíssima Eucaristia. Se você não entende o contexto de onde foi tirado, de onde Jesus pegou e dentro desse contexto ele trouxe a nova aliança,
você não vai saber do que você está falando. Você vai simplesmente estar aí continuando a falar coisas que outros falaram sem muita razão, né? Mas quando você entende todo o contexto histórico, cultural dos judeus e por que que Jesus fez as coisas do jeito que ele fez na Santa Ceia, você entende como é muito, assim, você alegar que aquilo simplesmente hoje se torna só uma lembrança, é você destituir o ritual, o rito, de tudo aquilo que ele tem de real, tá? Então eu deixo esse vídeo aqui, talvez eu faça mais alguns outros vídeos em relação a esse livro. Como eu disse, esse livro me encantou, tá? Recomendo mais uma vez, por favor. Você quer falar de Santa Ceia, protestante ou até católico, você quer aprender sobre o que é a Eucaristia, compre esse livro. Aqui, ó, do Dr. Brant Pitre, Jesus e as Raízes Judaicas da Eucaristia. Tá? Isso é fundamental. Tem pessoas que leram esse livro, protestantes, que entenderam que realmente o que a igreja protestante faz é esvaziar totalmente o caráter sacramental da Santíssima Eucaristia, que foi deixado por Cristo. Ele não é simplesmente uma invenção da Igreja Católica, ele foi deixado por Cristo e há muito mais razões históricas, teológicas, razões essenciais mesmo para você entender isso, tá bom? Eu deixo aqui esse pequeno vídeo. Peço que você, se você gostou, entra aí no meu canal, clica lá no sino, curte, compartilha, faz todas essas paradas aí que todo mundo já cansou de falar e você já está cansado de saber, tá bom? O meu canal eu não tenho interesses financeiros, nada, eu tô aqui para falar algo do que eu tenho aprendido que eu acho que é muito importante para a nossa fé, tá bom? Um grande abraço para vocês, muito obrigado por terem paciência de ficar comigo por esses minutos aí. Fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês, até mais.